Boa noite, professora. Boa noite. Eu vou chamar de professora porque eu me sinto muito melhor falando assim. Tudo bem? Fica à vontade, como você achar Perfeito. melhor. Tá, joia. Ó, eu já dei bem boas-vindas aqui a galera que tá entrando. Ronaldo, é Juba que fala, Juba Oi, Barreto, Júlia, o William participou da live passada. Daqui a pouco a galera vai conseguir entrar mais, vai começar a receber as notificações que a gente tá ao vivo. Professora, deixa eu logo lhe agradecer de todo o meu coração. Eu e a galera do Amplifique, nós queremos lhe agradecer demais, né, pela atenção, a cordialidade que a senhora tratou a gente desde o início, para que a gente pudesse estar hoje aqui falando de ciência. Para a gente é uma honra ter a senhora conosco. A gente, no nosso podcast, até no estúdio, a gente já levou vários professores e para a gente é uma honra conversar com vocês, de verdade. A gente valoriza a educação pública e para a gente é uma honra, de verdade. Então, muito obrigado, né, por ter topado conversar com a gente. Quero agradecer também ao meu amigo Rafael Vital, que foi ele que fez a ponte, né? O Vital é um amigaço, assim, um beijo, Vital, para você, sua família, que eu amo demais. Rose, Bianquinha, João, Dona Sebastiana, Dona Helena, todo mundo. a família maravilhosa. Rose é minha amiga há uns 15 anos, a gente se conhece há um tempão já. Enfim, então, obrigado, professora, gratidão, viu? De verdade, por estar aqui disponibilizando aí seu tempo precioso com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz e é um prazer, né, participar e agradecer quem está entrando na live também para poder assistir. Obrigada. E lembrando, professora, que essa live vai ficar salva aqui, tá? No nosso Instagram. Vai ficar salvo. A gente vai mandar um convite para a senhora para ficar no seu perfil, se você quiser. E depois ela vai para o YouTube, tá? Porque geralmente as pessoas acessam mais no YouTube para assistir. Então a gente vai colocar ela em breve lá no YouTube. Quando tiver lá, a gente vai disponibilizar o link para a gente poder compartilhar para todo mundo. Porque, infelizmente, sempre tem alguém que não consegue vir ao vivo, né? Isso. Então essas pessoas vão ter essa oportunidade de assistir tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Tá? Certo, ótimo. Tá bom? Gente, então é isso. Fiquem à vontade, a casa de vocês hoje aqui. Depois a professora vai estar lá no estúdio também. Esse é só um bate-papo inicial. Depois a gente vai levar ela lá para o estúdio, para a base 21, para a gente conversar mais de perto. E vou apresentar assim a professora bem rapidinho, para a gente não perder mais tempo, porque é uma horinha preciosa. Isso. Passa rápido que a gente nem sente. Então eu vou apresentar a professora aqui, para quem não conhece, bem rapidinho. A professora, ela é graduada em Ciências Biológicas e mestrada em Ciências da Saúde pela UFAL. Atua como servidora técnica da UFAL, contribuindo assim para o desenvolvimento acadêmico e científico da instituição. E eu queria que a gente começasse a live, professora, falando um pouquinho. Eu sei que você teve contato com a ciência aí, lá em 1996. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como foi essa vivência. E assim, eu fico pensando hoje, como era a cabeça da professora em 1996? Qual eram as perspectivas, o que você esperava, como é que você enxergava a ciência naquela época? Conta aí pra gente. Então, faz tempo, né? Quando eu paro para pensar, faz tempo, lá em 96. Naquele momento eu estava saindo do meu ensino médio, não sabia ainda o que eu ia fazer. Eu ainda tinha dúvidas de que carreira seguir, apesar de gostar da biologia, já gostar da ciência, né, na época da escola, mas também gostava muito de me comunicar, de escrever, então a ideia da comunicação e do jornalismo também era uma opção. E eu sou carioca, né? Moro aqui em Maceió há 20 anos, mas tenho a minha formação lá no Rio de Janeiro, né, nascida no Rio de Janeiro, e eu sempre estudei em colégio público. E quando eu estava terminando meu ensino médio, tinha no mural lá da escola um panfletozinho sobre um curso técnico na Fundação Oswaldo Cruz. Para quem é do Rio, ao passar na Avenida Brasil e ver o castelinho da Fundação Oswaldo Cruz é sempre muito encantador, e para mim também era. E eu vi uma oportunidade ali de conhecer, a princípio, aquele ambiente. E foi quando eu fui conhecer a Fiocruz para fazer minha inscrição. E ali onde tudo começou, que aí eu tive certeza, naquele momento, em entrar, em
conhecer o ambiente e ter essa possibilidade de uma formação ali dentro mudou a minha cabeça e eu falei, pronto, é isso. Aí eu segui um percurso um pouco diferente do que as pessoas fazem. As pessoas, elas geralmente terminam o ensino médio, fazem, na minha época era vestibular, agora é Enem, e ingressam na universidade, né? E eu fiz essa opção contrária, eu optei, naquele momento, parar o vestibular que eu estava fazendo, naquela época eram 2 fases, eram provas para cada universidade, era bem diferente, e fazer o curso técnico. E aí fiz, era uma seleção, eram poucas vagas, mas era um curso integral, tinha uma bolsa, então eu vi muitas possibilidades ali e digo que foi a minha melhor escolha. E estar ali, ter aula com aqueles pesquisadores, aqueles cientistas, estagiar nos laboratórios, ali para mim foi o momento que eu decidi, ó, é isso que eu quero para minha vida toda. E aí foram 11 anos ali na Fiocruz, eu fiz minha faculdade, né? Eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, e ali eu tive a oportunidade de ir para congressos científicos, publicar artigo, já me envolver nesse mundo da pesquisa, e depois só saí para poder vir para Maceió, para Alagoas. Eu vim acompanhando meu esposo, que fez concurso para professor, ele é professor na Universidade Federal aqui de Alagoas, e foi quando eu vim para cá. E aí aqui que eu fui me deter a fazer o mestrado em Ciências da Saúde para seguir minha carreira. Top, professora. Eu fico imaginando, hein, a cabecinha da senhora entrando lá naquele espaço e vendo assim, caramba, velho. E naquela época, assim, como é que era, assim, ser mulher na ciência, assim, logo naquele períodozinho, assim, como é que era? Como é que você se sentiu entrando? Era muito mais homens do que mulheres? Como é que era esse espaço? Isso. Essa é a realidade, quando a gente fala de 30 anos atrás. Realmente eram muitos mais, tive mais contato, né, com profissionais homens, né, do que mulheres. Só destaco aqui, abro um parênteses, que eu tive na minha formação mulheres incríveis que colaboraram, né, para a formação, para a profissional que eu sou hoje. Mas a realidade era essa, que hoje a gente percebe essa mudança, né? É algo que está acontecendo de forma devagar, o passo é lento, mas a gente já consegue perceber nessas últimas décadas mudanças e mudanças reais. Uhum. Ó, colocaram aqui, é seu filho, é? Bora, mãe. Sim. Te amo. Sim. Inclusive, eu estou recebendo uma série de mensagens aqui, eu não vou conseguir responder agora. O pessoal perguntando por onde entra. Tem umas 6 mensagens aqui. Gente, ó, vai no Instagram do Amplifique, tá? @AmplifiqueCast. Aí vocês vão clicar lá e vão assistir aqui ao vivo. Vão lá. Pronto. A gente estava falando da questão como é que a senhora se sentiu, né? A questão de ter muito mais homens do que mulheres. Eu queria que a gente aproveitasse, professora, e agora a gente falasse um pouquinho dessa representatividade, né, da mulher na ciência, sobretudo no nosso país, obviamente, e mais especificamente na nossa universidade. Porque a nossa universidade tem tanta gente boa, tem tantos profissionais incríveis, tem tanta coisa que eu não tenho medo de dizer que tem muita. É pouco conhecido, sabe? Infelizmente, assim. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessas mulheres que nos representam tanto na ciência a nível Brasil e nesse recorte aí da nossa Universidade Federal, a UFAL. Sim. Então, eu vou resgatar um pouquinho da história da mulher da ciência desde lá de trás, né? Por mais que essa história seja, vou dizer que a história da mulher e a ciência é uma história que trabalham junto, que caminham junto, mas nem sempre essa mulher, ela teve visibilidade. E mesmo com a ausência dessa visibilidade, elas conseguiram sempre fazer um trabalho muito bonito e muito importante. Então, eu posso citar nomes importantíssimos aqui de mulheres que tiveram contribuições nas ciências que a gente utiliza hoje e que muita gente nem sabe que foi desenvolvido por mulheres. Então, pensando aqui, tem a Marie Curie,
que trabalhava com radiologia, com radioatividade. Era uma mulher que tem um feito muito importante, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, um na química e um na física. E a única até hoje. A única que ganhou em 2 áreas diferentes. Ela teve, né, esse reconhecimento, mas, por exemplo, tem outras pesquisadoras cientistas, como a Rosalind Franklin, que ela trabalhou na descoberta da estrutura do DNA e ela não viu o seu nome reconhecido em vida, isso só foi ser reconhecido anos depois que ela morreu. Então, só houve esse reconhecimento para homens que trabalhavam junto com elas. Inclusive, quando a gente estuda na faculdade, o nome deles são destaques, entendeu? Então, existe uma outra pesquisadora cientista, que é a minha predileta, que é a Berta Lutz. Ela é filha de Adolf Lutz, né? E ela era uma bióloga, ela trabalhava com anfíbios, ela teve grande destaque na parte da zoologia, e além dela ter um papel importantíssimo na pesquisa, na ciência, ela tinha um papel quanto ativista e feminista importantíssimo. Então, grandes feitos foi através de Berta Lutz. Então, a gente tem nomes, a gente resgatar a história das ciências, nomes de mulheres importantíssimas e que muitas não têm essa visibilidade. Se a gente traz isso para os dias de hoje, nós temos dados muito importantes que revelam que mudanças existiram, avanços existiram, mas ainda tem muita coisa para ser feita, entendeu? Tem um relatório que foi feito há pouco tempo e apresentado agora há pouco tempo, que foi do Programa Nacional de Pós-Graduação, que mostra que hoje aqui no Brasil, trazendo dados para o Brasil, a maioria dos graduandos e pós-graduandos nessa área, pensando em formação de cientistas e pesquisadores, é formado por mulheres. São mulheres. Então, a gente tem hoje em torno de 57% de mulheres mestres e doutoras aqui no Brasil. Isso é muito importante. Foi mostrado também que quando a gente fala de publicação de autoras, né, autores que publicam artigos científicos, é um trabalho que meio a meio. As mulheres têm o nome representado nos artigos e publicando artigos científicos. E isso é um dado importantíssimo. Sim. Mas, em contrapartida, as mulheres, infelizmente, não estão ocupando posições de tomada de decisões, de lideranças e de grande visibilidade. E aí, dentro desses relatórios que são apresentados, foi apresentado agora há pouco tempo na Unesco, em 2024, no G20, um levantamento também da participação das mulheres em várias áreas, vamos dizer assim, e as mulheres são maioria nas áreas das humanas, da saúde, da biológica, mas quando a gente para pensar nas áreas das exatas, é um número baixíssimo. Então, a gente tem pouquíssimas mulheres na matemática, nas engenharias, nas tecnologias, e isso foi pensado há pouco tempo, que a gente precisa de programas de incentivos para essas mulheres nessas áreas e programas de equidade de gênero. Então, esses relatórios, a todo momento, eles estão disponíveis na página da CAPES, do CNPq, páginas do governo, né, com esses dados. Para você ter noção, a gente para pensar de uma maneira global, 33% dos cientistas hoje no mundo são mulheres. Então, 1 a cada 3 é uma mulher. Mas se a gente para pensar no prêmio Nobel, que eu já falei de Marie Curie, lembrei, não chega a 6% de mulheres que foram premiadas, né, e receberam essa nomeação tão importante que é do prêmio Nobel. Entendeu? Então, assim, existe um avanço, a gente consegue perceber avanços importantes, mas, ao mesmo tempo, ainda existe muito para ser trabalhado, feito e transformado, né, e modificado. Entendi. No caso, professora, essas mulheres
o trabalho é reconhecido, é isso assim, foi isso que a senhora quis dizer? Tipo, o trabalho ele é reconhecido, mas elas não são citadas, é isso? Na maioria das vezes? Não, então, são pontos diferentes, né? O que foi apresentado há pouco tempo, vou dizer assim, as mulheres, elas estão entrando na graduação, tem mais mulheres na graduação do que homens. Tem mais mulheres na pós-graduação do que homens. Então, a maioria de mestres e doutores que nós temos no nosso país são formados por mulheres. As publicações de agora, isso é uma mudança, na última década aconteceu um aumento de quase 10% quando a gente analisa essas publicações de artigo científico, onde agora nós temos muitas autoras femininas. E esses artigos são citados de uma forma significativa. Isso a gente conseguiu variar, isso aqui, comparando a última década para cá. Mas um dado importante. Saiu há pouco tempo também uma pesquisa que mostra que, de acordo com que a mulher ela vai progredindo na sua vida acadêmica, né, na carreira científica, que ela vai crescendo o nível, ela vai diminuindo o número de mulheres ali. A gente vai perdendo a representatividade de mulheres ali. Então, a gente tem mais mulheres na graduação, na pós-graduação, isso é muito positivo, mas a gente tem ainda um nível inferior quando a gente avalia professoras de pós-graduação, quando a gente avalia reitoras de universidade, quando a gente avalia professoras, pesquisadoras, chefes e liderantes de grupos de pesquisa. Quando a gente avalia professoras que recebem bolsas de produtividades, quando comparada ao universo masculino. Claro que isso pode variar de área para área, como eu disse. Se a gente pensa na área das humanas, da saúde, a gente tem uma representatividade maior, mas a gente pensa nas áreas, como eu disse, de física, matemática, isso exatamente. Então, esse distanciamento, né, ela vai perdendo um pouco da representatividade, então vai caindo o níveis, de acordo que vai aumentando a carreira, vai diminuindo o número de mulheres ali nos representando. Isso é uma realidade nossa do Brasil. Entendi. A gente consegue dizer, professora, que ainda ainda tem muito da questão do machismo estrutural. Então, existem diferentes fatores, eu vou dizer assim, diferentes obstáculos para poder alimentar essa desigualdade nesses resultados que a gente vê. E, enfim, um deles é cultural, é social. Então, assim, isso não é algo que é exclusividade da nossa área, entendeu? Então, todas as áreas a gente vai encontrar essa diferença, sabe? Essa desigualdade. Isso é comum. Então, por mais que a mulher na ciência ainda esteja crescendo e tenha a sua presença, ainda existe uma desigualdade. Principalmente quando a gente fala de estímulo, a participação dela, quando a gente fala de oportunidade, de reconhecimento e de promoção dessa mulher. Dá uma desigualdade grande, muito em função dessa nossa da parte cultural e social mesmo. Entendi. Isso também, a questão da remuneração entra aí, né, professora? Entra, sim, a gente não consegue perceber de uma maneira muito clara aqui na ciência, mas sim, quando a gente pensa em mundo, há uma desigualdade salarial que ainda é real. Aqui no Brasil, eu não tenho nenhum dado que eu possa trazer para você recente que aborde isso, mas a gente sabe que mundialmente, sim, ainda tem. Ou seja, a gente consegue entender que a gente já avançou muito, mas ainda existe muito a se lutar, né? Exatamente. Por isso que quando surgem esses relatórios, esses documentos, esses encontros com esses dados que eu acabei de falar aqui com você, essas informações são essenciais, justamente para que esses dados saiam do papel e se tornem ações de transformação, como a gente tem hoje já algumas ações importantes por parte do governo, que a gente consegue diminuir um pouco dessa desigualdade.
Eu queria que a gente falasse um pouquinho, eu estava aqui na minha colinha, né? Eu fiz uma colinha, gente. Que a gente falasse um pouquinho justamente sobre isso, sobre essas políticas atuais, a questão dos editais, que já tem mudado um pouco. Queria que a gente adentrasse, já que a gente pegou esse caminho, que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, professora. Então, existem diversos programas já no Brasil, justamente que incentiva a participação das mulheres nessa área acadêmica e científica. O importante é que a gente tenha noção, como eu disse, que esses dados, quando a gente vê esses dados sendo revelados, isso é o que vai fazer a diferença para mostrar. Então, a gente tem vários programas que fazem esses levantamentos para mostrar a necessidade de mudança. É necessário ter essa demanda. Existe um programa que eu acho que é o pioneiro no Brasil, se eu não me engano, que é um programa de mulher e ciência. Ele tem mais ou menos, ele foi proposto pelo CNPq, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele acabou de completar agora 20 anos, foi o pioneiro nessa proposta. A ideia era promover a equidade de gênero, a ideia era trazer dados, como eu disse, fazer encontros que promovessem o levantamento desses dados e reflexões sobre essa desigualdade. É um programa também que agora estão abrindo de uma maneira muito interessante para a diversidade dentro da ciência e a mulher, porque a gente não vai entrar nesse assunto, mas são realidades diferentes. Quando eu falo de uma cientista que trabalha nos grandes centros, né? E de uma cientista que trabalha em regiões mais vulneráveis, de cientistas negras, indígenas, quilombolas. Então, existem diversas realidades que precisam ser trabalhadas, tá? E aí, agora, esse programa ele já se aprofunda nessas temáticas. Mas, de uma maneira geral, esse programa já trouxe dados e reflexões que geraram ações que hoje a gente consegue ver algumas transformações acontecendo. Existem algumas portarias que hoje já estão em vigor, que são importantes, eu encaro como um avanço e uma conquista. Uma delas é uma portaria da CAPES, do CNPq, que garante a licença maternidade, na verdade, uma prorrogação da bolsa para aquelas mulheres que tiveram filhos, seja por parto ou por adoção. Então, elas têm essa tranquilidade, essa prorrogação da bolsa, isso é muito legal. Muito bom. Porque a gente sabe que a maternidade é um item também importante de pausa, né, na carreira científica. Então, em diferentes carreiras, né? E isso é uma maternidade, é algo que a gente não pode negar. Tem um outro ponto importante, que é você acrescentar no seu currículo Lattes o período de licença maternidade, o período que você se afastou, que você teve que parar, agora você coloca, aquele tempo é considerado. Com base nesse programa principal, vários outros programas surgiram. Então, assim, se vocês entrarem agora na página da Fiocruz, existe um programa muito legal, que é Meninas e Mulheres na Ciência, que tem documentários que trazem história de mulheres, de avanços, de leis. Então, tudo isso, um vai estimulando o outro, incentivando, e cada vez mais programas, ações para transformação nessa área. E isso é importantíssimo. Esse aí, professora, inclui tipo assim, as meninas que estão, eu falo assim, as meninas que estão aí saindo do ensino médio, pensando aí no... Perfeito. Eu queria falar sobre isso, né? Porque nessa fase, né, geralmente essa área ainda é também, mesmo até nessa pré-adolescência, adolescência, né, mais meninos. Existe algum que incentiva mais as meninas? Existe. Existe projetos também, programas de incentivo à participação e de modo a estimular as meninas a virem para participar, né, e se formarem nessas carreiras ditas mais masculinas, né, e se inserirem na carreira científica. Inclusive aqui no estado, nós temos a FAPEAL, né,
que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do estado de Alagoas, e elas têm uns programas bem interessantes para isso, e tem um programa que é chamado Futuras Cientistas. É um programa que incentivam meninas do ensino médio, do ensino fundamental 2, para seguirem a carreira científica. Tá? E também, principalmente, incentivo nessas áreas que não é muito comum das mulheres. Então, elas recebem uma bolsa de incentivo a essa carreira. Então, existem programas espalhados pelo Brasil todo de incentivo, sim, para isso começar desde lá do início. Eu costumo dizer e brincar quando eu estou com os alunos também, que quando a gente fala e pede alguém para imaginar uma pessoa cientista, geralmente eles vão imaginar um homem de jaleco branco, meio descabelado, né? E se a gente para pensar... Tipo Einstein, né? Diga nomes de homens cientistas que você conhece. E eles vão falar Darwin, Einstein, e rapidamente vem. Mas quando a gente fala, cite o nome de mulheres cientistas, e aí muitos ainda vão ter dúvidas. Eu acredito que essa visão vai mudar um pouco, porque a gente tem agora a facilidade da internet, né, que viabiliza isso, né, que aí as mulheres, depois eu posso trazer nomes de mulheres hoje em dia atuais que fazem uma diferença muito grande e que estão aí na mídia, se torna um pouco mais conhecida. Então, essa percepção do cientista, ele está mudando. Mudando também, que bom, professora, que maravilha. E aí, onde é? Tipo assim, eu tô falando, vamos lá, de repente uma jovem, né, cai aqui nessa live, vamos dizer assim, que bom, que eu tomara que caia mesmo aqui. E aí, onde é que essas meninas conseguem esse acesso na internet? Você falou então, da Fiocruz. Isso, na página da FAPEAL. Esse projeto é para as meninas de colégio público, né? E aí você entra na página FAPEAL e aí tem os editais que são abertos e que você pode estar atento a se inscrever, a escola, se inscrever, e é bem, bem interessante. Para quem se interessa, né, então é muito importante que fique atento nessas páginas mesmo de divulgação desses editais. Para não perder nada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, professora, quem é que está com nós? Deixa eu ver aqui. Ei, galera, sejam bem-vindos, viu? Eita, todo mundo aqui. A professora foi elogiadíssima. Quando a gente postou, meu amigo, olha, foi um pipoco lá de comentário. Ela é maravilhosa e ela é mesmo. Que coisa boa. Vamos ver aqui. Pessoal, depois, se vocês quiserem, deixem perguntas aqui, tá? Que no final a gente separa uns minutinhos e a professora responde. Até agora não tem pergunta, só elogios mesmo para a professora. Olha, mais uma agora. Maravilhosa, a gente sabe. Então, vamos lá. Eles estão tímidos. Depois deixem aqui, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa. Boa noite, boa noite. Quem está entrando ainda, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente deu uma pincelada aí na questão da maternidade, né? Dessas políticas que têm surgido, que tem sido muito positivo. Mas vamos falar assim, professora, vamos falar um pouquinho agora, a senhora é mãe também, desse impacto, né, da maternidade. Vamos falar agora assim, na vida dessa mãe pesquisadora. Queria que a gente falasse um pouquinho dessa vivência, dessas experiências, o que é que muda, como é que fica. Queria que a senhora falasse como mãe também, sabe? Então, assim, como eu disse no início, não é uma exclusividade da nossa área. Acho que todas as mulheres passam por essa questão do momento da maternidade. A gente interrompe a nossa carreira científica, seja qual for. E eu não digo que a maternidade vai ser uma barreira maior ou menor, ou a mais importante, quando a gente pensa nessa desigualdade que a gente encontra, não vou falar da minha realidade, né, no mundo científico, mas sem sombra de dúvida é sim um fator importante que faz a gente dar uma parada e diminuir o nosso ritmo em função disso. E vou além, não só a maternidade,
mas o ato de cuidar, que é muito inerente da mulher. Então, geralmente, é a mulher que para cuidar dos pais, é a mulher que para cuidar dos avós, é a mulher que para cuidar do outro. E isso também faz com que a mulher diminua o ritmo e desacelere nesse processo, né, da busca da continuidade da carreira. Então, além da maternidade, esse ato do cuidado que é muito inerente à mulher. Então, se a gente para pensar, são vários fatores que estão associados aí para que essa desigualdade aconteça e seja tão real e visível que a gente possa ver. Então, tanto da maternidade, quanto o ato do cuidar, como a gente falou da parte cultural, social que a gente vive, né? Eu tive eu tenho 2 filhos, né? Eles estão aqui na live. Ele falou que ele quer perguntar alguma coisa. Pode, meu amor? Pergunte aí. Pode perguntar, vá. Digita aí que já eu falo. Eu tenho a Júlia Carioca. A Júlia hoje é enfermeira. Ela faz residência em Recife. E tenho o Emílio, que é o adolescente que está aqui fazendo perguntas, né? E o Emílio, ele foi, quando eu terminei meu mestrado, em 2009. Em 2010 eu prestei o concurso para a UFAL e ali eu quis dar uma desacelerada, eu dava aula também em faculdades privadas, justamente porque eu queria o meu segundo filho. E acabei abrindo mão naquele momento, uma escolha de fazer o doutorado para poder ter o meu segundo filho, entendeu? Então, assim, eu vivi isso que muitas mães vivem também essa escolha dessa parada. Entendi. Quando a gente falou, tipo assim, da questão da maternidade, do impacto, eu pensei em uma situação, professora. Você acha que, por exemplo, nessa pausa, falando mesmo da mulher na ciência, para esse retorno, é mais difícil do que em outras áreas, sabe? Eu falo no geral, assim, é mais difícil voltar às atividades, como é que é, sabe? Esse retorno. Então, eu não saberia dizer comparando com outras áreas, não saberia responder. Eu digo assim, na área científica, que é algo muito dinâmico, que você tem que estar muito disponível, debruçada em estudos e leituras diárias o tempo todo, senão você acaba perdendo o time mesmo. Na nossa área, quando eu penso na área científica, sim. Quando você dá essa pausa, você perde um pouco do time, sem sombra de dúvida. Porque a ciência, como eu disse, é dinâmica, isso acontece a cada momento. Você vai pegar uma temática de um artigo para ler, no outro dia tem mais 3, no outro dia tem mais 5, entendeu? Então, e os editais abertos, e as competições são muito altas, e a formação tem que ser constante. Então, assim, eu digo na nossa área, sim, compromete. E aí depois tentar conciliar. Não é impossível, não, porque tem exemplo de mulheres maravilhosas que continuam na pesquisa, tiveram seus filhos e é possível. E quanto mais agora com o programa do governo, né, que auxilia também, que dá esse suporte, esse apoio, com essa visão diferenciada também, que antigamente não existia, hoje já existe, uma visão um pouco mais acolhedora, né, da mãe ali, mas é um fator, sim. Então, eu posso dizer pela nossa área, eu não saberia comparar, mas eu acredito que não seja muito diferente. Eu falo assim, professora, e deixando claro aqui, tá, pessoal, não é desmerecendo nenhuma outra área, não, tá? É só porque, o que é que a gente imagina? Que a mulher na ciência, como a senhora bem falou agora, pela demanda, né, de estudos, pela demanda de atualização, porque todo dia muda alguma coisa, né? Todo dia tem alguma coisa que está mudando. Eu falo, sabe, mais nesse sentido mesmo, tá, professora? É a área que demanda mais um tempo seu para estudo, que você se debruce, que você pesquise. Eu falo mais nesse sentido. Não tem horário, né? Quando a gente trabalha com pesquisa, você faz ciência, você não tem um horário. E entra tal hora e sai tal hora, e seu intervalo de almoço não tem. Então, muitas das vezes você está debruçado ali na bancada, num experimento, em algo, e aí você tem que levar seus trabalhos para o congresso, você viaja. Isso tudo envolve, né, abrir mão de quem está em casa. É verdade, é verdade. É isso, deixa eu ver aqui o que a gente tem mais pra gente discutir. Deixa eu ver mais. Ó a dúvida dele.
Olha a dúvida. Posso falar? Ele colocou aqui, como a minha mãe se sente sendo a melhor mãe do mundo? Como é que você se sente? Ah, meu Deus, só ele mesmo, essa coisa linda. Por isso que eu digo assim, foi uma pausa que eu fiz na minha carreira, abri mão de algumas coisas, mas eu sou muito feliz por essa escolha, não tem como não ser. Então, É são muito escolhas que fofinho. a gente tem que fazer e eu sou muito feliz e realizada pessoalmente e profissionalmente, né? Porque apesar de ter dado essa pausa, eu trabalho com o que eu amo. Então, são 30 anos dentro de um ambiente de pesquisa, fazendo ciência, hoje na universidade, uma universidade que é referência, uma universidade pública de qualidade, dentro de um laboratório de pesquisa. Eu, assim, realizada e feliz. Eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho assim, tem alguma pesquisa que seja possível, óbvio, que possa ser falado, que vocês desenvolvem no laboratório lá na UFAL, e aproveitar e falar desses nomes da nossa universidade, sabe, Ah, dessas mulheres. sim, sim. Então, hoje eu faço parte do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Eu estou lotada no Instituto e faço parte de um laboratório de pesquisa, de formação de pessoas. Então, ali nós temos inúmeros alunos, tem 4 professores seguindo com suas linhas de pesquisa, e temos inúmeros alunos ali no processo de formação de iniciação científica, mestrandos e doutorandos, muitas meninas, isso é ótimo e super Ótimo, positivo, que massa. com linhas diferentes de pesquisa, né? Então, aí temos pessoas, tem uma linha de pesquisa que trabalha com a busca de anti-inflamatórios, medicamentos e a parte de farmacologia, tem a outra pesquisa que trabalha com essa parte de farmacologia e câncer, tem uma outra linha de pesquisa que trabalha com envelhecimento celular e tem uma outra linha de pesquisa com doenças placentárias. Então, é bem amplo e todas pesquisas de ponta, um laboratório de ponta, e dentro da nossa, reforço, da nossa universidade, que dali saem trabalhos incríveis e maravilhosos. Quando a gente traz, então, um exemplo de pessoas e mulheres, eu vou falar daqui da universidade, mas eu acho que valeria a pena destacar algumas mulheres que hoje fazem muita diferença na ciência mundial e Sim. principalmente, né, quando a gente fala de Brasil, são pesquisadoras renomadas e que alguns aqui que devem estar assistindo já escutou a falar e já escutou o nome, já viu na televisão, porque isso é um ponto positivo, essa visibilidade, né? Tem uma aqui que eu gosto muito, que é a Jaqueline Jesus. Ela foi uma pesquisadora importantíssima no período da Covid, na pandemia, no combate, porque ela trabalhou na equipe que sequenciou o material genético do coronavírus. Ela teve tanta visibilidade e tantas homenagens, né, para esse feito importantíssimo, que vale destacar que ela teve uma boneca Barbie feita em sua homenagem, com Que jaleco legal. e tudo, muito legal. Quem não a Sério? conhece, procure para conhecer. A Jaqueline, eu chamo Jaqueline Jesus, já tem um sobrenomezinho ainda no meio. Interessantíssimo. Existe a Maiana Zatz também, que é uma que eu admiro, ela é de São Paulo, que está sempre no Fantástico, com alguma informação importante, que ela trabalha com doenças raras, célula-tronco, brilhante, brilhante. Então, são pesquisadoras brasileiras, renomadas, e que têm o seu nome levado para o mundo todo. Há pouco tempo, saiu uma lista de 10 cientistas de grande impacto brasileiras na revista Forbes do Brasil. Mulheres importantíssimas. E aí eu falo muito da área que eu entendo, mais da área da saúde, das biológicas, mas tem uma... deixa eu só lembrar o nome dela aqui, é Sônia Guimarães. A Sônia Guimarães, ela foi a primeira mulher a cursar o curso de física e a primeira mulher negra a ter um doutorado em física. E é
E, assim, espetacular quando a gente para ver a história dela. Né? E ali tem o nome das 10, eu não vou lembrar agora, mas tem também a Margarete Dalcomo, que é da Fiocruz, que ela vivia aparecendo na televisão também, na época da pandemia, trazendo incentivo à vacina, combatendo as fake news. E ali tem uma lista imensa dessas mulheres. Então, são mulheres importantíssimas e eu acho que vale a pena a busca para conhecer um pouco das histórias delas. Ah, sabe que eu lembrei? Olha que coisa genial. Eu li há pouco tempo agora uma reportagem de duas meninas do Mato Grosso do Sul. Elas são do SESI de lá. E lá tem um programa parecido com esse que eu comentei aqui da FAPEAL, para incentivar meninas na pesquisa e na ciência. E elas desenvolveram um absorvente, que eles chamam de absorvente Eva, que é feito à base do bagaço da cana com fibras de soja. E esse absorvente elas apresentaram, Ana Júlia e Ludmila, eu não vou saber o sobrenome agora. Eu li há pouco tempo. Justamente um material biodegradável, né, pensando na sustentabilidade, com valor mais baixo, justamente para mulheres vulneráveis. E duas meninas, elas devem ter, sei lá, 18, 19 anos. Isso não é genial? É fantástico. Eu acho isso genial. E tudo a partir do incentivo, né? Quando a gente pensa aqui em Alagoas, o que vem na minha cabeça, sem sombra de dúvida, é Nice. Né? Nice da Silveira foi uma psiquiatra, para quem não conhece, ela mudou a visão do tratamento para pessoas com problemas de saúde mental, né? Então, ela veio com um trabalho incrível, não tem como não falar de Nice, uma alagoana, que mudou a cara do tratamento na psiquiatria. Então, assim, é referência quando fala dela. E pensando aqui em nomes na universidade, tem uma professora que o nome dela é Marília Goulart. Ela é também uma ídola, né? Mulheres que eu admiro, né? Na ciência. Ela é uma professora, ela é um destaque na química, e ela, há pouco tempo agora, inclusive, ganhou um prêmio. É um prêmio importantíssimo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, da SBPC, que é o prêmio Carolina Bore, acho que é isso, que presenteia mulheres que são referências e destaque na ciência. Esses prêmios são muito pertinentes, são prêmios que dão visibilidade, que é muito importante. Aqui na UFAL nós temos o prêmio Meninas e Mulheres na Ciência, que é dado anualmente. Isso é muito bacana, esse reconhecimento, né? É top. E essa live também a gente tem o intuito, professor, de incentivar mesmo, sabe? As mulheres, as adolescentes, as jovens, que muitas vezes têm um sonho, né, dentro do coração e acha tão difícil, né? Acha tão distante. E pensando nisso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho das dificuldades, se você puder lembrar, assim, as que mais marcou você e o quanto que você poderia dizer para essas meninas, o quanto que vale a pena, sabe? Deixar um incentivo mesmo para essas meninas, para essas mulheres, meninas, mulheres, para que elas pensem assim, se a professora conseguiu, eu também posso conseguir, sabe? Eu também posso ter meu espaço, ter minha voz, ter minha pesquisa, eu posso ter meu nome, sabe, sendo mencionado, eu posso, sabe, ser grande também. Enfim, aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessas dificuldades e dessas conquistas também. Isso. É importante, assim, porque você comentando agora e eu lembrando, né, de toda essa trajetória, relembrar lá da Fiocruz, da minha escolha. Eu venho de uma família simples, né? Os meus pais, meu pai era feirante, a minha mãe dona de casa, nós somos em 3 irmãs. E os meus pais, mesmo dentro dessa simplicidade, sem estudo, porque não tiveram oportunidade, né? Tiveram que muito cedo trabalhar, eles viam no estudo uma oportunidade de mudança, de crescimento, e sempre nos incentivaram. Então, eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, eu tenho minha irmã que é advogada e tenho outra irmã que é design. Então, as 3 seguiram e eles sempre incentivaram, e isso é fundamental. Quando a gente tem um incentivo que vem lá de jovenzinha, né? Sempre ouvindo meus pais incentivando e
e oferecendo oportunidades. Ó, é isso que a gente tem que oferecer, vai estudar. Eu lembro, só que várias memórias agora de quando eu publiquei o primeiro artigo. Olha, faz tempo. Antigamente não tínhamos acesso à internet como tem hoje. Então eu imprimi esse artigo, a gente tinha ele impresso, eu tenho até hoje. E eu levei para casa, muito jovem, e mostrei aos meus pais, as minhas irmãs estavam presentes, não sei se elas lembram, que elas são mais novas, e o meu pai e minha mãe olhavam aquilo, um documento todo em inglês, né? E eles não sabiam do que se tratava. E eu fui explicar a eles o que era fazer ciência, o que era fazer pesquisa, que aquele trabalho poderia ser lido pelo mundo todo, né? Que foi divulgado através daquela escrita. E aí eles viram meu nome lá, eles se emocionaram, sem entender do que se tratava. Mas a minha mãe comentou, eu fico até emocionada quando eu lembro dessa história. Ela falou assim, se você está tão feliz com esse trabalho, então isso deve ser muito importante para você. E aí meu pai rapidamente falou, vamos comemorar, brindando suco e Coca-Cola, mas vamos comemorar essa conquista dela. Claro. Isso assim, então esse incentivo que vem de casa é fundamental, é uma base muito grande. Mas nada é fácil. Acho que todas as carreiras, elas precisam de muita dedicação, muito estudo para o que a gente quer. Eu acredito que, mesmo hoje, com muitos programas, né, voltando para a nossa área de incentivo, ainda é importante. Eu organizo aqui em 3 eixos, eu vou dizer assim, que eu acho que são fundamentais para que a gente consiga atrair mais mulheres e ter essas mulheres. Um é um trabalho de inclusão, então aquilo que você comentou, dessas meninas que querem fazer física, matemática, ciência, e muitas das vezes, é uma carreira masculina, por que você vai escolher? Então, desde muito jovem, a gente não é inserida a escolher esse tipo de carreira, então essa exclusão. A exclusão, como eu disse, de pessoas que estão em regiões mais vulneráveis, em situações mais de falta do acesso à internet. Então, eu acho que a inclusão é um ponto fundamental. A outra é as transformações institucionais, transformação do sistema mesmo, do sistema que esse sistema que faz a roda girar, precisa de mudança, precisa de ações que tenham inserido as mulheres com um reconhecimento devido. E a outra é a permanência da mulher ali. Os dados que eu trouxe para você no início mostram justamente isso. Elas estão ali fazendo a graduação, elas estão ali fazendo pós-graduação e, de repente, cadê? Cadê elas nos cargos de liderança, nos cargos de tomada de decisões? Então, a permanência da mulher nessa vida acadêmica e científica é fundamental. Entendeu? Então, assim, é difícil, não é simples, mas eu acredito que com essas ações transformadoras, eu sou extremamente otimista com tudo. Eu acho que nós estamos caminhando, quando a gente analisa, né, décadas atrás, a mudança que já existe, e mesmo que seja um passo lento, mas as mudanças, as transformações estão acontecendo. Entendi. E é muito importante eu acho que tudo acontece muito nesse espaço da escola, sabe, professora? Eu acredito muito nisso, nessa base, família, Exatamente. escola, né? Exatamente. Eu acho que a educação, ela transforma, né? É transformadora. Com certeza. Eu que estou dentro de uma universidade, convivendo com os alunos, o tempo toda, universidade pública, sabe? Você vê a vida se transformando ali na sua frente. A UFAL tem muitos projetos de extensão que trabalham com escolas, de justamente isso, ir à escola, trazer a escola para dentro da universidade, justamente para começar essa vivência e mostrar para eles essa realidade, né? Ó, isso é possível, olha o que a gente faz aqui no estado, entendeu? E muitos ficam encantados e chegam dentro do laboratório e falam, meu Deus, parece, sabe, coisa de outro mundo. E estamos aqui, filme, ó, dentro da universidade. É incrível, é incrível. É incrível. E esse acesso, assim, como é que faz, professora? Tipo assim, na UFAL existe um site, a escola que tem interesse,
Tem que ser Isso, através da isso. instituição, né? Não é Eu um posso, grupo. eu posso depois passar para você todos os projetos de extensões que tem. Inclusive, tem agora um evento que vai ter, que envolve colégios públicos para visitar. Eu posso passar para você e você deixar tudo lá descrito lá na legenda da nossa live para o pessoal procurar. Ou posso também Aí eu deixar quero. depois é só entrar no meu Instagram, que aí eu passo uma série de sugestões de atividades que as escolas públicas podem procurar e fazer parceria lá para poder conhecer esses Entendi. projetos. É super possível, assim, é tranquilo, né? Não é tipo, por exemplo, as crianças precisam vir através da escola, né? É Isso, através através da da escola. instituição. É feito uma parceria com a escola e a escola vai É, visitar. E também tem projetos onde a UFAL vai com seus alunos até a escola. Então, tem diferentes projetos em diferentes institutos e áreas ali dentro. Que aí eu posso entendi. deixar tudo descrito para você e você coloca aí. Assim como, eu acho que também seria muito interessante eu depois deixar, que aí você coloca na página de vocês, uma série de sugestões de livros e filmes que relatam a vida dessas mulheres, que é muito Aí eu incrível. quero. Eu quero sim. Ó, Que eu gosto vou... da leitura quando diz respeito às Perfeito. mulheres, como eu falo, eu tenho as minhas favoritas que eu vou citando aqui, mas tem histórias, e já tem filmes relatados, tem e livros infantis que as crianças já podem, tem um que é 101 pesquisadoras, ou 101 mulheres na pesquisa. Muito Uhum. bonitinho. Ele para ilustrar e conta a história de 101 mulheres envolvidas. Bem, bem legal, infantil. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, professora. Vamos ver que a gente já está no final. Tá vendo como passa rápido? Uma hora foi Eita, eita, embora. É porque muito é rápido. muito amplo o assunto, né? É muita É, coisa, a gente pode é, falar muita coisa, né? E eu falo muito. mas é perfeito. Eu adoro fazer live com quem fala muito. Pra gente é ótimo. Ó, não tem pergunta, só realmente o pessoal elogiando, né? Deixa eu ver aqui. Ui, tá aí sem querer. Deixa eu ver. Não tem pergunta não. Aí é o seguinte, professora, ó, a Jussiane colocou aqui o seguinte: independente da profissão que tenhamos, cada vez mais espaço e oportunidade no mercado. Mulher, barra mãe, barra profissional. Isso mesmo, Exatamente. Por isso que eu isso comentei, mesmo. eu acho que isso não é uma exclusividade da minha carreira, né? Eu acho que a mulher que vai deparar com isso, né? Mas com essas dificuldades, com essas barreiras, a jornada dupla, isso é inerente, sim. Entendi. No final da live, que a gente vai já estar finalizando, eu não consigo colocar todo, tipo assim, não vou conseguir, não vai ter tempo hábil para colocar agora, porque terminando a live já vai ficar postado. Ah, ok. Mas eu me comprometo de lembrar a senhora para aí eu fazer um textinho, a gente elabora um texto e joga lá aqui mesmo na live. É possível fazer Pronto. isso, tá? Perfeito, perfeito. E trago as sugestões para o pessoal conhecer um pouco mais. Inclusive dos programas que têm páginas interessantes para quem gosta da Sim, temática poder ler e buscar, inclusive esses relatórios com esses dados, é bem interessante. Então, quem é da é área sim. e que tem interesse. É sim. Oi, ela, a Juba. É Ai, Juba. é ela, minha filha. É sua filha? É, É sua Júlia. filha? É Ah, Júlia. tá. É maravilhoso ver alguém tão apaixonado pelo que faz. Que mãezona, hein? É. Então, ela conviveu e ela sabe da importância da É, mulher, né? Desde muito cedo, Júlia me acompanha em tudo, inclusive congressos, em seminários, palestras, e no laboratório. Então, ela sabe da importância e do trabalho árduo e dedicado que a gente tem. perfeito, Sem professora. dúvida. Gente, olha só, eu acho que a gente conseguiu trazer justamente o que a gente tinha proposto, né, professora? Incentivar, divulgar, né, o trabalho, as conquistas, a representatividade. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre a questão da maternidade, os desafios, as políticas que hoje, né, a gente já entendeu que existe muita luta pelo caminho para que a gente continue, né, tendo esses espaços, essas oportunidades, mas a gente já também reconhece que a gente já avançou muito, né? Então, eu acredito que o nosso objetivo da live, a gente conseguiu atingir o que a gente queria, incentivar, publicar, falar, discutir, enfim, trazer, né, essa realidade
Porque, como você falou, eu quero muito que as crianças, os adolescentes, quando pensar em ciência, eles consigam pensar nas mulheres também. Entendeu? Exatamente, Eu quero exatamente. muito isso. Eu quero ouvir uma criança falar, dizer, tia, você viu a fulana de tal, fez um trabalho. É Isso, isso que eu quero ouvir, sabe? Eu, como mulher, eu quero muito chegar a esse momento assim. E a gente já tem visto que a gente já tá, estamos no caminho, né? isso, Ainda isso. temos muito para percorrer, mas nós estamos no caminho. Então, eu acredito que a gente conseguiu trazer isso com essa live. Eu estou muito feliz pela participação, pela sua, assim, colaboração incrível, professora. Mais uma vez, muito obrigado, né? Por ter disponibilizado seu tempo. E, obviamente, a gente vai se encontrar lá no estúdio, como eu falei no início. Vão ter muitas pautas aí que a gente quer conversar com a senhora. Tem outras pessoas também que a gente vai trazer para o estúdio. A gente retoma no estúdio agora em junho. A gente começou com as lives, mas em junho a gente retoma com os convidados lá no estúdio, se Deus quiser. E com certeza a senhora vai estar aí até o final do ano convocada. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de fala, pelo esse espaço, por trazer essa temática extremamente importante. E é um prazer. Eu agradeço imensamente. Obrigado mesmo, gente. E obrigado a vocês, tá? Por estarem aqui. Vai ficar aqui essa live, depois vai ficar lá no YouTube. Muito obrigada a vocês que participaram, que estiveram por aqui. E é isso, a gente vai se encontrar muito por aí ainda esse ano, com temas muito bacanas para vocês. E o nosso intuito é esse, é informar, trazer informação com qualidade, pessoas e profissionais incríveis como a professora, tá? Obrigado. Tenham todos uma boa noite, professora. Obrigada, já sou sua fã, tá? Obrigado mesmo. Obrigado, galera. Tenham uma boa noite para todo mundo aí. Boa Beijo. noite. Obrigada. Tchau.